Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula sobre Santo Agostinho, sobre o livre-arbítrio. Essa obra aqui de Agostinho, que foi um dos principais filósofos do começo do cristianismo. Ele é um autor da Antiguidade Tardia, do final do Império Romano. Ele nasceu lá no norte da África, na região que hoje a gente identifica como a Argélia, e ele foi bispo de Hipona. Mas antes disso, ele foi da religião do maniqueísmo, que coloca uma dualidade entre bem e mal, e ele precisou ter um contato muito forte com o cristianismo através das pregações, um contato com Ambrósio, que ele admirou muito, para se converter ao cristianismo. E ele ficou conhecido por fundar o que a gente chama de platonismo cristão, que é uma incorporação da filosofia platônica, muito estudada pelos neoplatônicos, né, mais do que estudando o próprio Platão, pela via dos neoplatônicos, como Plotino, pelo cristianismo. Antes, né, até a redescoberta, entre aspas, assim, de Aristóteles no século XIII. Então, dentro da obra do Agostinho, alguns livros particulares vão se ressaltar, como A Cidade de Deus, e que tem toda uma questão com a história e um estudo das escrituras. As Confissões, sobretudo o livro 11, no qual ele vai fazer a reflexão sobre o tempo, é o que mais tem interesse filosófico, e Agostinho foi um filósofo muito habilidoso, como veremos aqui, e essa obra aqui, sobre o livre-arbítrio. Nessa obra, ele trabalha três questões: o problema do mal, o problema do livre-arbítrio e o problema do pecado. Se Deus é bom, por que existe mal no mundo? Por que pessoas inocentes sofrem? Se Deus já sabe tudo que a gente vai fazer, por que adianta a gente viver? Como é que a gente é livre, né? Questões como essas. E por que a gente peca? Se a gente foi criado por Deus, por que Ele não nos fez não pecadores? Então eram questões muito influenciadas pelas preocupações da teologia cristã. E eu organizei essa aula de modo que a gente consiga abordar cada uma dessas três questões respectivamente, uma por uma. Então vamos começar pelo problema do mal. Agostinho tem uma das respostas mais sofisticadas para o problema do mal. De acordo com ele, o mal não tem substância. O mal é privação de bem. Não é um algo presente no mundo, mas é uma ausência no mundo. Segundo Agostinho, Deus não é a origem do mal, porque o mal não tem substância. O que a gente chama de mal é um desvio das coisas que são boas, que têm substância. A gente pode pensar em dois exemplos. Um acidente de carro. A viagem era para continuar o seu rumo, né, na rota da avenida, mas o carro desvia e bate na árvore e as pessoas morrem. Isso é um acidente. Isso não é um mal. É uma ausência de ordem, uma ausência de o que deveria ter acontecido ali, né, que era o carro seguir a sua viagem. E com relação ao assassinato, por exemplo, um assassinato por cobiça. A mesma coisa, Agostinho vai dizer que isso é uma paixão desordenada. Deus criou você, criatura racional, para agir conforme a sabedoria, conforme a bondade, a justiça e a verdade. E quando você mata alguém, você está cedendo a uma paixão que está fora de ordem, é um desvio, portanto. É igualmente um desvio da natureza que é boa. Então, para ele, é isso, não existe mal. Mal é uma ausência, uma privação de bem. Eu vou ler para vocês agora, então, algumas citações da própria obra. É um diálogo com o Evódio, onde ele expõe as suas ideias, mais ou menos como Platão escreve os diálogos. Ele diz, na página 10 dessa edição: fazer o mal não é outra coisa que se desviar do aprendizado.
Já está evidente que nada além da paixão desordenada domina em todo gênero de más ações. Parece-lhe que esta lei, que é instituída para o governo dos cidadãos, permite e deixa impune muitas coisas, as quais, entretanto, serão castigadas pela providência divina. Segundo o pensamento de Agostinho, assim como em outras correntes próximas, como o estoicismo, no período helenístico, é a mente que deve ter o domínio, é a razão que deve imperar sobre o corpo, sobre os sentidos. E isso é o caminho para se aproximar de Deus, da verdade, segundo Agostinho. O tolo tem mente, mas a mente não é soberana nele. O reino da mente só existe no sábio. Ele diz: qualquer alma é melhor e mais poderosa que qualquer corpo. Ele segue essa tendência platônica de que a alma é superior ao corpo, né? A essência é superior à aparência. Uma tradição de pensamento muito enraizada na metafísica ocidental, que vai durar muitos séculos em vários filósofos, até a modernidade, com pensadores como Nietzsche, e que vão buscar criticar isso, né? Nada faz a mente cúmplice da concupiscência a não ser sua própria vontade e seu livre arbítrio. Aqueles que são felizes, que também convém que sejam bons, não são felizes apenas porque quiseram viver de maneira feliz, pois isso também quiseram os maus, mas porque quiseram viver retamente, o que os maus não querem. Aí ele vai dizer que o mal, assim, vem do livre-arbítrio, né? Lembrando que aquilo que a gente chama de mal, porque para ele mal não tem substância, vem do livre-arbítrio, da vontade, no caso, né, o mal humano. Bom, o livre-arbítrio vem de Deus, né? Então por que Deus não é a origem do mal da mesma forma? Ele vai dizer que Deus nos fez racionais. Ele quis nos fazer racionais. Para nos fazer racionais, ele precisava que a gente tivesse a capacidade de decidir entre o bem e o mal. Então ele diz: Deus nos fez de modo que a gente pudesse escolher a sabedoria, trilhar o caminho reto por opção. É aí que ele chega, e é isso que ele defende. O livre-arbítrio assim permite que a gente escolha entre o bem e o mal. O livre-arbítrio é dado por Deus para agirmos retamente. Há quem consegue ser bom, há quem consegue agir retamente. Então a culpa não é de Deus e não é do livre-arbítrio. A vontade livre é um bem que às vezes usamos mal. Na página 111 ele diz: ainda que Deus tenha presciência de nossas vontades futuras, não é por isso que não queremos por nossa vontade. O fato de que Deus já sabe o que você vai fazer não significa que você não escolheu, de que você não é livre. Não, você é livre, é a sua vontade, é o seu livre-arbítrio que está em atuação, de acordo com a filosofia de Agostinho. Assim como a presciência de Deus, que está hoje certa de sua felicidade futura, não retira a sua vontade de ser feliz quando você começa a sê-lo, quando você começar a sê-lo, assim também a vontade culpável, se você tiver alguma no futuro, não deixará de ser sua vontade apenas porque Deus tem a presciência dela. Ele defende também que ser é bom, a existência é boa, e ninguém quer não ser, nem mesmo o suicida, na opinião de Agostinho, faz isso porque ele não quer ser. Ele vai dizer que ele faz porque ele quer um alívio, que ele quer descansar, e isso ele entende como ser mais. Bom, falamos do problema do mal, falamos sobre o livre-arbítrio, agora vamos falar sobre pecado. Antes disso, eu te convido a curtir o vídeo e se inscrever no canal se você é novo ou nova por aqui. Isso ajuda muito, comentar, compartilhar para pessoas que você conhece que se interessam, amigo da faculdade, familiar, porque canais como o meu são canais que têm um público menor naturalmente, porque não é todo mundo que quer estudar a fundo as obras de Santo Agostinho, ou de Nietzsche, ou de Kant. Então eu conto com a sua ajuda para que o canal possa continuar crescendo e impactando mais pessoas com filosofia. Agora vamos falar sobre pecado. Investigue o que deve à natureza pecadora e você encontrará o agir bem. Pergunte a quem se deve e encontrará Deus, de quem recebeu o poder de bem agir quando quiser, e de quem também recebeu o desígnio de ser infeliz se assim não agir, mas de ser feliz se o fizer. Ele até diz algo que é até um pouco assustador de certa forma, né?
Se não se paga fazendo o que se deve, se paga sofrendo o que se deve. A cobrança vem de qualquer maneira. Tem essa coisa muito pesada, né, do cristianismo, assim, da cobrança, né, pelo menos de uma certa interpretação do cristianismo, que o Agostinho ele fala bastante nessa parte sobre o pecado. E ele fala algo que é ainda mais assustador. Nós estamos fadados a pecar. Ele faz até uma relação, todo um estudo com o primeiro homem, no caso Adão, né, da Bíblia, o primeiro homem bíblico, que pecou, mas ele diz, pecou por causa do livre-arbítrio dele. Pecou porque ele tinha a capacidade de agir racionalmente e ele foi tentado e ele cedeu à tentação e escolheu o erro. E assim, nós, como seus descendentes, de Adão e Eva, nós temos também essa semente do pecado em nós. Nós estamos fadados a errar, a cometer pecados, mas nós podemos nos direcionar para a retidão. Esse que é o grande ponto dele. Os pecados acontecem quando alguém se afasta da verdade de Deus. Com absoluta justiça, aprove ao sumo Deus, que governa todas as coisas, que tenhamos nascido daquele primeiro casal na ignorância, na dificuldade e na mortalidade, pois quando eles pecaram, foram precipitados no erro, na tribulação e na morte. Assim, na origem do homem apareceria a justiça daquele que pune, e, no decorrer da vida, a misericórdia daquele que liberta. Pois quando o primeiro homem foi condenado, sua felicidade não lhe foi retirada, de modo que também perdesse a sua fecundidade. Portanto, sua prole, ainda que carnal e mortal, pôde se tornar, em seu gênero, uma certa beleza e adorno para a terra. Com efeito, não era justo que ele gerasse filhos melhores do que ele próprio, mas quem quer que desejasse se converter a Deus, de modo a superar o castigo que foi merecido pelo afastamento original, era conveniente não apenas que não fosse impedido, mas também ajudado. Dessa forma, o Criador de todas as coisas mostrava com quanta facilidade o homem podia, se quisesse, manter-se tal como foi feito, já que a sua prole se tornou capaz até mesmo de superar a situação na qual nascera. Ele também fala sobre o sofrimento. O sofrimento, por exemplo, de uma criança que é inocente. E aí ele começa falando, quem disse que inocência é mérito, em primeiro lugar? E fora isso, se fazer esse sofrimento através de alguém inocente como uma criança for o método mais eficaz para Deus dirigir as pessoas, sejam a família da criança, para o caminho reto, por que ele não deveria fazer isso? E quanto à criança que sofreu, se ela tem a possibilidade de ser melhor e se aproximar de Deus com essa experiência, e à medida que ela cresce, por que ele não faria isso também? Então são textos que são até polêmicos para hoje em dia, para a ética comum, né, do senso comum, talvez até mesmo nas igrejas hoje em dia. Agostinho é um autor que, com essas reflexões, ele foi muito lido pelos pensadores existencialistas também, muitos anos depois, no século XX, no final do século XIX e século XX. E ele traz questões eternas sobre a relação do ser humano com a sua existência, o seu lugar no mundo. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você quiser a minha opinião, porque esse é um assunto que as pessoas adoram ouvir opinião, livre-arbítrio, eu particularmente não acredito na ideia de livre-arbítrio. Eu vou mais atualmente pelo menos, eu vou mais pelo lado de forças, né? Tem uma influência muito nietzschiana nesse sentido de forças diversas atuando nas nossas volições e combatendo uma outra. E, de certa forma, existem vários de nós, né? Quem está decidindo é uma questão difícil de responder. Mas, ainda assim, nós temos como sermos pessoas com planos, pessoas íntegras, pessoas que conseguem viver uma vida de propósito e que, nesse sentido, são, na prática, para todos os fins, sociais e individuais, livres. Até o próximo vídeo.